Olá, boa noite. Bem-vindos. Foi hoje ouvido no Tribunal Supremo o antigo governador da província da Lunda Sul e vice na província do Cuando Cubango, Ernesto Quitéculo, acusado de crimes de peculato. O julgamento, que deve retomar no dia 28 deste mês, envolve 17 declarantes e é mais um resultado do programa de combate aos crimes de desvios de fundos públicos. O julgamento do processo número 35/22, em que é arguido o antigo vice-governador para o setor econômico e social do Cuando Cubango, começou com a leitura da acusação. Segundo o Ministério Público, no primeiro crime de peculato, o arguido lesou o Estado angolano em mais de 258 milhões de kwanzas no exercício das suas funções. Trata-se de valores cabimentados no Orçamento Geral do Estado para a construção de várias obras de impacto social na província da Lunda Sul, com realce para a contenção de 3 ravinas no município do Saurimo. Para a contenção de 3 ravinas no município de Saurimo, orçado no valor de 45 milhões de kwanzas, sem o conhecimento e assinatura do representante do GPLS e da referida empresa. Nenhuma ravina do município de Saurimo foi contida por essa empresa. Apurou-se que o valor supra-referido serviu apenas para cobrir 3 kits de para-raios que a referida empresa forneceu ao GPLS. Durante a sessão, o Ministério Público referiu que a celebração de contratos também terá lesado o Estado angolano no valor de 15 milhões de kwanzas. O referido valor defraudado ao Estado do Governo Provincial da Lunda Sul foi devolvido pela empresa Top Quality quando percebeu a sua origem criminosa e mesmo sabendo que o dinheiro que descaminhou não lhe pertencia, que tinha tal dinheiro finalidades próprias no programa de governação da Lunda Sul. Incorreu o arguido Ernesto Fernando Quitéculo em concurso real de infrações na prática dos crimes de peculato previsto e punível pelo artigo 362 do Código Penal e de abuso de poder, previsto e punível pelo artigo 374 do mesmo diploma legal. De acordo com a defesa, todos os contratos celebrados pelo arguido serviram para a realização de obras urgentes. O arguido, em momento algum, pretendeu ou quis lesar o Estado, mas sim a realização do interesse público. O interesse público não foi lesado por via da reparação in natura, razão pela qual o Ministério Público deveria ter se abstido de acusar. À data dos factos, o arguido exercia o cargo de governador provincial da Lunda Sul no período de 28 de setembro de 2017 a 12 de setembro de 2018. Tendo sido constituído arguido em setembro de 2020 pelos crimes de peculato, associação criminosa, tráfico de influências, participação econômica em negócio, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder. A sessão de julgamento retoma no dia 28 do mês em curso com a audição de 17 declarantes. Edição de terça-feira, outros destaques por conferir. Expo feito em Angola, evento arranca amanhã em Luanda com mais de 250 participantes. Veja também preocupação com o surto de sarampo na província da Lunda Sul, casos e mortes registadas. Quadro do país em relação às diabetes, trazemos recomendações de especialistas face ao aumento de casos. Solução para redução de acidentes de viação, consulta pública para a alteração do Código de Estrada foi lançada em Luanda. E obras do PIL, resultados da jornada de constatação realizada hoje pelo governador da província de Luanda. IVA volta a dominar debates na Assembleia Nacional com novas reações sobre os 5% propostos pelo Executivo. Outra vez, boa noite. Seguimos para a província da Lunda Sul, onde as autoridades ainda lutam para controlar o surto de sarampo que teve a fase mais intensa nos meses de janeiro a outubro. Durante o período em referência foram registados mais de 600 casos da doença, que resultaram na morte de 16 pessoas. Uma pessoa com sarampo pode transmitir a doença para 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. A província da Lunda Sul registrou o surto da doença no segundo trimestre deste ano. Viegas de Almeida, diretor do Gabinete Provincial da Saúde na Lunda Sul, afirmou existirem, por esta altura, apenas
casos isolados. Nós tivemos números elevados no mês de abril, maio, junho. Hoje a situação já é controlada. Vamos tendo alguns casos, neste preciso momento que vos falamos, temos 6 casos internados no Centro de Saúde do Chizainga, fruto de algumas fugas que temos tido de mães que não querem internar com seus filhos. Viegas de Almeida avançou também que dos casos de sarampo diagnosticados, 16 foram a óbito. Até agora a província já diagnosticou mais de 600 casos de sarampo e contamos já com 16 óbitos, para a nossa lamentação. O profissional avançou por outra que o melhor veículo de prevenção do sarampo é a vacinação. Também temos a situação de mães que não levam os seus filhos para a vacinação. Temos vacina suficiente contra sarampo a nível da província, até mesmo nas comunas. Daí apelarmos mais uma vez os pais para levarem os seus filhos para serem vacinados. Em todos os postos, em todos os centros e hospitais comunais do nível municipal, e a aderência das mães para os postos de vacina vai ser um fator bastante determinante para acabarmos com o surto de sarampo a nível da província da Lunda Sul. O sarampo é uma doença grave que pode deixar sequelas por toda a vida ou causar a morte. As principais complicações variam de acordo com as fases da vida do paciente. Febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, falta de apetite e mal-estar intenso são os sintomas da doença. E as reflexões fazem-se também em torno das diabetes, em função do Dia Mundial, que hoje se assinala o aumento de casos da doença, condições e qualidade no tratamento e outras questões não menos importantes dominam o dia. Na província da Huila, os dados não são animadores. Para este ano, as diabetes do tipo 2 foram as mais frequentes e também foram diagnosticados mais de 780 casos da doença. 785 casos de diabetes do tipo 2 foram registados no Hospital Central do Lubango de janeiro a presente data. Sedentarismo e maus hábitos alimentares são as principais causas da doença. Em Angola há número elevado de diabetes. Temos número elevado de diabetes em Angola. Está reportado no ano 2022 1,6 milhões de diabéticos angolanos en el país. Aquí en el mundo completo, una persona por cada 10 personas es diabética. Por tanto, es un número alto y nos preocupa que cada día aparecen más casos. Tenemos una prevalencia actual en la Huila actual, no, do ano 2021, que fizemos o estudo, de 1,8% da população é diabética. E para a prevenção da doença, o Hospital Central do Lubango está a promover uma campanha de rastreio. Sendo uma doença muitas vezes silenciosa, a prevenção da mesma é importante para que não haja surpresas, não é? Em casos de crises súbitas. Desde que eu também, ele disse que então tinha que evitar para não alimentar-se mal pela comida pela coisa que faça mais aumento do açúcar no corpo. Então eu vou me prevenir para ver que esta doença não me ataque. Eu aconselho a chegarem juntos aos hospitais e fazerem os exames. É a única forma de saberem se tem para se poder tratar. Para fazer a análise e descobri que eu sou diabético, estou com 216, com açúcar bastante alto e que preciso agora, daqui para frente, seguir escrupulosamente o tratamento para o controle desta doença, que pode matar de forma muito silenciosa, porque a diabetes, quando não controlada, cria complicações e depois mata. E a pouca informação sobre as diabetes e a negligência, de uma forma geral, tem estado na base do aumento dos casos da doença, que está também associada à qualidade e aos hábitos alimentares descontrolados. Especialistas aconselham mais disciplina. Essa jovem de 22 anos, que prefere o anonimato,
recebeu o diagnóstico de diabetes do tipo 2 aos 13 anos. Ela conta como a doença impactou a sua vida. Precisava saber o meu tipo sanguíneo e ali, como era uma clínica privada e tinha mais especialidade para essas coisas, aí descobri-se que era diabética. É hereditário. A minha avó é diabética, infelizmente já faleceu. E o meu pai até agora também é diabético, só que o do meu pai é mais avançado com relação ao meu. De lá para cá, o que é que mudou na sua vida? Eu passei a não consumir refrigerantes, coisas que eu gostava antes. Parei de consumir chocolates, usar o açúcar branco. A minha família não acompanha muito bem isso, mas o meu pai. Um problema de saúde mais conhecido entre os idosos e que os jovens ainda desconhecem. Sobre a diabetes, sei muita pouca coisa. Sei apenas que de uma restrição, né, que não podem comer coisas com bastante açúcar. Sei que a diabetes é causada por causa da falta de insulina no organismo. A falta de insulina é que provoca a diabetes. A insulina é o órgão responsável da degradação da glicose. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam para mais de 537 milhões de pessoas atualmente a viver com a diabetes. A maioria desses casos envolve a diabetes do tipo 2. Nós podemos ter 3 grandes grupos da diabetes. A diabetes do tipo 1, que é aquela em que o pâncreas, que é a glândula que produz a insulina, por motivos específicos e inespecíficos, deixa de produzir a insulina. Já a diabetes do tipo 2, o pâncreas produz, só o que produz não é suficiente para exercer a sua ação. O outro grupo é a diabetes gestacional, quer dizer que essa mulher não era diabética. Acontece entre 24 a 28 semanas da gestação, isso entre 7 a 8 meses da gestação. Em Angola, não se sabe ao certo quantas pessoas estão acometidas com a doença. Para essa endocrinologista, um centro especializado da doença seria a solução. Se nós tivermos um centro onde essas pessoas possam ocorrer, nós conseguiríamos ter dados. Seria o local exato onde as pessoas teriam avaliação médica, ter o seu controle medicamentoso e receber as orientações. Nós já tivemos uma boa intenção do Estado no ponto de vista de isenção das taxas aduaneiras, não é? Mas infelizmente ainda não se faz sentir, porque cada farmácia vai fazendo o seu preço. A diabetes é uma doença para toda a vida, uma maratona que corre melhor se for vivida como um problema de família. A diabetes do tipo 1 é responsabilidade dos pais, porque geralmente acontece em pessoas com menos idades, precisam, sim senhora, de um apoio psicológico. Se mesmo os adultos precisam, tudo que é para uma vida é preciso ter uma preparação. Então a pessoa tem que ter o conhecimento para poder ter sustentação e conviver com a doença. Educar para proteger o futuro é o lema do Dia da Diabetes para este ano. A consciencialização dos sinais, sintomas e fatores de riscos para todos os tipos de diabetes é fundamental para ajudar a detectá-la precocemente. Sobre diabetes temos nos estúdios para conversa a endocrinologista Gertrudes Bel. Doutora, boa noite, bem-vinda ao Girassol Jornal. Já estivemos a ouvir as explicações que a doutora Francisca, também endocrinologista, esteve a dar. Mas vamos compreender em miúdos com que frequência a pessoa pode rastrear a doença e em que períodos. Boa noite a todos, agradeço imenso dedicarem um tempo no Dia Internacional da Diabetes, já que o lema é educar para prevenir o futuro. E essa educação, a Federação Internacional de Diabetes recomenda que ela comece dentro das famílias, porque a educação deve começar da criança para podermos ter adultos saudáveis. Nada melhor que num programa como esse abordarmos o tema. O ideal seria que pessoas, mesmo sem terem histórico de diabetes na família, fizessem um rastreio anual para saber a condição metabólica, ou seja, ver o seu nível de glicose, ver o seu colesterol, para conseguir fazer o diagnóstico precoce da doença. Porque temos dito muito entre os endocrinologistas que um dos sintomas da diabetes é a ausência
sintomas, porque é uma doença que cursa muito de forma silenciosa no início e podemos não ter sintomas nenhuns, mas irmos fazer algum exame e já termos glicemia alta. Tem acontecido muitas vezes que pessoas que vão para as urgências com um diagnóstico de um AVC, de um infarto, nos exames que se fazem nesta urgência descobre-se que ele já era diabético, ou seja, eles já são diagnosticados pela complicação da diabetes sem saber que eram diabéticos. E quais são os sintomas mais comuns? O que é que as pessoas devem estar em alerta quando perceberem esses sintomas em si mesmas? É muito importante essa pergunta, porque nos chegam muitas vezes pacientes às urgências e falam de todos os sintomas, menos daqueles que nos levam a pensar em diabetes. E quando apresentam alguma situação que nos leva a pedir uma glicemia, nos deparamos com níveis de glicemias muito elevados. E dali nós questionamos, mas o senhor não se tem sentido cansado há algum tempo? Aí é que as pessoas vão pensando, sim, venho a me sentir cansada já há alguns meses. Não tem necessidade de beber muita água, sentir a boca muito seca. Tenho sim, mas como está calor, eu penso que é do calor. E à noite, quantas vezes levanta para urinar? Ali é que as pessoas vão relacionando. Ou seja, são sintomas que são muitas vezes negligenciados pelas pessoas, que é o aumento da sede, a frequência urinária que aumenta bastante, o cansaço que as pessoas vão relacionando mais com a atividade laboral e com o dia a dia do que propriamente com a patologia em si. A doença em si já dá a apetência de consumo de doces? Dá. Dá, por quê? Porque nós temos o açúcar elevado no sangue, não dentro da célula. A função da insulina qual é? É permitir a entrada do açúcar que está no sangue para dentro da célula, porque nós precisamos de açúcar. É a nossa fonte de energia, é o combustível para as células funcionarem. Mas no diabético ele tem este açúcar na corrente sanguínea. Ela não está dentro da célula. Então, o diabético tem um dos sintomas que não falei e agradeço pela pergunta, é o aumento do apetite. Ele quer comer cada vez mais porque não há energia dentro da célula. E ele precisa desta energia. Então, é a falsa sensação de que tem muita fome. Então, vai aí a chamada de atenção para os encarregados de educação, já que falou no início que isso nasce nas famílias e devemos prestar mais atenção às crianças, porque são as que mais consomem doces, na desculpa de que são crianças. São crianças, deixa comer doce. Pois, são crianças, exatamente. São crianças e nos esquecemos do seguinte, e disse muito bem a doutora Francisca, existe a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 ela é muito mais frequente em criança, certo? Então podemos ter, e crianças bem pequenininhas, estou a falar de crianças de creche, tá? E podemos ter diabetes em crianças muito pequenininhas, mas a diabetes tipo 2, que antes pensava-se que era diabetes só do adulto, agora ela já é muito frequente no adolescente, nas crianças, por causa da mudança dos hábitos alimentares, a própria vida da criança. Antigamente, quando éramos mais pequenos, nós brincávamos o dia todo. Física, né? Os intervalos eram para correr e jogar e brincar, mexiam-nos muito. Mas agora, crianças estão sedentárias. Estão totalmente sedentárias, exato. Doutora, agora vamos para os mitos e verdades em relação à alimentação do diabético. Pode ou não pode comer determinado tipo de fruta? Pode ou não pode consumir cerveja? Tem sempre aquela, não, eu sou diabético, eu posso tomar um vinhozinho, tal. Nada disso transforma em açúcar depois. É assim, tudo na vida obedece regras, tá? Existem coisas, eu não gosto muito da palavra proibição, mas existem coisas proibidas, sim. Então vamos usar a palavra restrição, pronto. Prontos. Existem outras que são toleráveis, mas têm a ver com quantidades. Diabético pode comer fruta? Pode. Todo tipo de fruta. Tem todo tipo de fruta. Agora, a qualidade da fruta. Quantidades. A quantidade. Falo na qualidade porque
Se comeres uma maçã semi-verde e depois comeres uma maçã completamente madura, há de perceber que uma é bem mais doce do que a outra. Sim. Tá? Então, lembrar que a fruta tem frutose, um açúcar. Se eu consumir ela num estado mais avançado, muito mais maduro, consumir com maior frequência, claro que vou aumentar mais ainda os meus níveis de açúcar. Tá? E tender a encontrar aquelas frutas que me deem um aporte de fibra maior e menos quantidades de açúcar. Por exemplo, há frutas que são mais hiperglicemiantes que outras. Não é que o diabético vai deixar de comer esse grupo de frutas, não vai, mas não vai ser a preferência. O diabético não vai sair a comer bananas e mangas e abacaxi. Altamente doces. Exatamente, o dia todo. Pode, de quando em vez comer. Tá? E dá preferência àquelas outras que subam menos o açúcar. Adoçante, açúcar mascavado, são aliados ou venenos escondidos? Nós falamos que o diabético deve evitar o melhor dizendo, não deve consumir açúcar, certo? Não importa o tipo de açúcar, nem branco, nem mascavado. Está mesmo a dizer, açúcar mascavado. É açúcar. Porque as pessoas vão consumindo nessa desculpa. Não, eu sou diabético, então açúcar para mim é mascavado, ou então o meu café é com adoçante. Assim, foi um choque para mim quando eu soube que as pessoas chamam açúcar mascavado o açúcar do diabético. Isso. Pelo amor de Deus, não existe açúcar para o diabético. Não, é um mito. É um mito. É um mito. Cuidados para a mulher gestante durante a gravidez. Tão logo se aperceba que está grávida, não sendo diabética, tão logo se aperceba que está grávida, procurar um obstetra. Porque o doseamento de glicose, que é a glicemia, né, a glicose no sangue, faz parte dos exames de todo o segmento da gestante, por causa do grande risco que é a hiperglicemia para o bebê que está em formação. Tá? E muita mulher já é previamente diabética. Por histórico familiar. Exatamente. Não sabe, engravida e não tendo o seguimento com um profissional à altura, tem-se desfechos muito desagradáveis. Muitas malformações congênitas acontecem porque a mãe era previamente diabética, concebeu, não procurou um profissional de saúde e acabou que a criança acabou tendo malformações do ponto de vista cardíaco. Enfim, são crianças muitas vezes que se tornam inviáveis, até mesmo para nascer. A outra situação são as mulheres que já sabem que são diabéticas. Eu costumo dizer às minhas pacientes, antes de você dizer ao seu marido que quer engravidar, você vai dizer a mim. Sim. Primeiro dizer ao médico, tenciono engravidar. Porque nós temos que ver se a mulher está em condições de conceber ou não. Se ela estiver descompensada da sua diabetes, essa mulher não pode. É um crime esta mulher conceber, porque ela vai ter uma criança com malformações congênitas. Tá? E aquilo que nós podemos evitar, nós temos que evitar. Nesses casos, doutora, qual é o melhor conselho, então, para as pessoas que já sabem que são diabéticas e se descuidam, muitas vezes até da medicação? As pessoas tendem muito a justificar a não adesão à medicação aos preços. Reconheço que o tratamento da diabetes é caro e aí um apelo ao nosso governo para olhar um pouquinho mais, olhar um pouco mais para a questão das doenças crônicas e, em especial, a diabetes, que acaba mexendo com todas as outras. O paciente diabético é um paciente propenso à doença cardiovascular e é um paciente propenso a muita coisa. Então, não só puxando a brasa para a minha sardinha, mas cuidando do diabético, estaríamos a evitar muitas situações.
Mas, no entanto, eu costumo dizer às pessoas, você não compra o remédio para diabetes, mas você tem saldo no telefone todos os dias. Então, priorizar a saúde, não é? Porque tentar encontrar artimanhas para não fazer a medicação não é ideal. Todos os dias nós temos renegociação de medicação com os pacientes. O paciente vem e diz, doutora, esse remédio está muito caro. Se for ter com o médico vai tentar encontrar formas de uma medicação mais acessível, mas não encontrar subterfúgios de não fazer a medicação. Enquanto vamos esperando para atingirmos o ponto ótimo, que é o que se encontra a maior parte dos países já nos mundos mais avançados, em que o paciente diabético apenas recebe os fármacos sem ter que gastar nada. Então, o melhor tratamento é mesmo a prevenção. Exatamente. A diabetes tipo 2 é tida como a diabetes evitável. Tá? Não falo tanto da tipo 1, que não tem como evitar, infelizmente. Mas a diabetes tipo 2 é a diabetes evitável. Se uma pessoa tiver uma vida regrada, saudável, com prática de atividade física regular, atenção, não estou a falar dos homens que jogam futebol sábado. Não, não é isto. É prática de atividade física regular, exato. Diária ou pelo menos em dias alternados. Consumo de alimentação saudável. No fundo, não existe a expressão dieta do diabético, ela não existe. Não existe. É permanente. É dieta saudável. No fundo, é a dieta que cada um de nós tinha que fazer. Retirar doces, retirar gorduras, optar por alimentos naturais, por alimentos mais saudáveis, ricos em fibra. Tá? Reduzir o consumo de alimentos industriais, que têm bastante açúcar. Bastante açúcar, sódio. Nós somos uma população já propensa à hipertensão e faz-se muito consumo disso e piora a nossa condição de hipertensão. E aqui, pegando da camada jovem a mais adulta, o consumo de álcool. O álcool não é que seja proibido, mas o consumo moderado. Não é moderado o consumo na maior parte das vezes. Por isso que acabamos adoecendo. Está bem, doutora Gertrudes, muito obrigada por ter estado connosco aqui no Girassol Jornal e nos dado esses esclarecimentos. Alguma coisa que teremos deixado pendente em relação ao tema? Pronto, eu queria aproveitar para convidar a vocês, a população em geral, na senda do lema do Dia Internacional da Diabetes, que é educar para prevenir o futuro. A Clínica Girassol vai realizar neste sábado uma feira, que é uma feira para esclarecimento a toda a população acerca das doenças crónicas. Todas as dúvidas que tenham acerca de diabetes, de hipertensão, acerca da alimentação mesmo, se um diabético pode ou não pode comer isso ou aquilo, nós estaremos lá no condomínio Girassol, desculpa, uma publicidade que fica mesmo em frente ao Ginga Cristina, tá? Estaremos neste sábado das 9 às 14 horas para fazer todo o esclarecimento possível acerca de várias doenças crónicas não transmissíveis. Obrigada, doutora. Convite aceito e a nossa equipa lá estará. Assim espera. E seguimos. O governador da província de Luanda esteve hoje em campo e foi uma jornada de constatação das obras afetas ao Programa de Intervenção de Luanda, o PIL, que está mais voltado à reparação das vias terciárias e no interior dos municípios. A zona do Rangel foi escolhida hoje e, segundo o que o governador constatou, tudo vai bem para o bairro Operário, onde até dezembro o trabalho estará concluído. Já para Terra Nova, as obras vão levar algum tempo. As obras de reparação e manutenção das vias secundárias do interior do bairro Operário, no distrito urbano do Rangel, poderão ser entregues em dezembro. Durante uma visita de constatação feita esta terça-feira pelo governador Manuel Homem, ficou-se também a saber que na Terra Nova as obras só deverão ser concluídas em março do próximo ano. Hoje dedicamos a visita para constatar aquelas que são as ações que foram desenvolvidas no período dos últimos 5, 6 meses. E no Rangel constatamos uma evolução satisfatória da obra e que irá permitir que agora, durante o mês de dezembro,
possamos colocar à disposição dos munícipes algumas das obras que estão a ser intervencionadas. A rua Lino Amzaga, que é onde há uma intervenção mais profunda, identificamos um constrangimento que ao longo do período de execução fomos resolvendo, que tem a ver com as infraestruturas de eletricidade, os cabos de média e alta tensão que eram necessários de serem substituídos. Este trabalho ficou concluído e tudo aponta para que no primeiro trimestre, até o mês de março de 2024, esta rua também muito requisitada esteja disponível aos munícipes. Isaac Andrade é morador no bairro Terra Nova há 44 anos, diz estar satisfeito com a reabilitação das vias secundárias, mas pede que seja resolvida a questão do escoamento das águas. Estamos a gostar do trabalho, mas só que as ruas terciárias não estão a ser mexidas. Nós que temos viatura, não conseguimos sair com as viaturas, porque lá o fundo está cheio de água. Pelo menos que escoassem aquela água para as viaturas passarem. Igualmente, estamos já a prever a inclusão das vias terciárias destas zonas, onde iremos inicialmente fazer uma terraplanagem e um trabalho que permita o escoamento das águas com maior facilidade, enquanto vamos identificar a melhor solução para que também possamos fazer o mesmo exercício. Manuel Homem visitou também a zona de São Paulo, propriamente na rua Garcia Neto, onde a água parada tem sido a grande dificuldade dos moradores e automobilistas. É um grande problema, é um problema muito sério mesmo, não vale a pena. E em diante não sabemos como é que vai ser. Só essas pequenas chuvas é um transtorno muito grave. Estamos sempre aqui a partir as viaturas. Então isso aqui o governo, o Estado tem que ver essa situação. Nós iremos também continuar agora a observar as ações que devem ser desenvolvidas aqui nesta região de São Paulo, onde temos várias obras contratadas. Estamos a andar com os empreiteiros para averiguar quais são os constrangimentos que eles têm do ponto de vista de execução das obras, bem como os outros constrangimentos que são resultantes dos processos da gestão orçamental que temos que desbloquear para que esses projetos possam ser concluídos dentro do programa que está estabelecido. As obras do Programa de Infraestruturas de Vias de Luanda, que na sua primeira fase prevê a reabilitação das vias secundárias principais, vai se estender também até a zona do Zango, no Quifica e em Cabo Lombo. Fórum Económico Angola e RDC, segunda edição. Resultados em destaque. Mais à frente, está lançado para Luanda o processo de consulta pública para a revisão do atual Código de Estrada. O Executivo pretende, com a recolha de opiniões, ajustar o documento ao contexto atual. Mais de 70 artigos do Código foram alterados e, até ao momento, o artigo que mais gera discórdia tem a ver com a exigência da 12ª classe como habilitação máxima para um condutor. 72 artigos foram alterados do projeto de lei do Código de Estrada e inseridos 3 novos. O Governo Provincial de Luanda realizou nesta terça-feira o ato provincial de abertura da consulta pública sobre a proposta de lei de revisão do Código de Estrada, que será extensiva a todos os municípios. Vários pontos foram analisados durante o encontro. Um deles tem a ver com a 12ª classe como nível mínimo de formação académica exigida para a habilitação à condução. Nós achamos como sendo um princípio de exclusão e nós, durante o encontro, apresentamos aquilo que é a nossa proposta, que seria bom a todo modo se acolhessem aquilo que são as nossas propostas para, no mínimo, a 9ª classe, porque entendemos nós que o nível de escolaridade não é condição sine qua non para o combate à sinistralidade rodoviária. Mas agora, relativamente à questão de 5 anos de experiência, é uma questão que vai merecer uma atenção muito especial para o efeito, porque repare que ao entrar na escola de condução, tendo a carta, esperando 5 anos para depois entrar no serviço de táxi, penso que não será justo, tendo em conta a movimentação do dia após dia para o efeito. A proposta de alteração ao projeto de Código de Estrada visa alcançar objetivos estratégicos como melhorar o processo de formação de condutores, desenvolver uma cultura de condução rodoviária, garantir uma gestão eficiente da segurança rodoviária. Se formos rigorosos na aplicação
destes dispositivos, uma vez aprovado o Código de Estrada, vai melhorar em grande medida para a redução do índice de sinistralidade rodoviária, porque aquilo que são os handicaps, aquilo que são os indicadores que nos apresentam, o excesso de velocidade continua a ser uma das causas do maior número de acidentes. Na redução que estamos a propor para que se reduza a menos 10 em relação a toda a classe de veículo, obviamente que em vez de ser 60 km/h dentro da localidade passará a ser 50, que é a proposta. Se isso for aprovado, também vamos reduzir essa categoria. O governador da província de Luanda, durante o seu discurso de abertura do ato, fez menção do índice elevado de acidente rodoviário, particularmente na capital do país. A sinistralidade rodoviária tem números alarmantes em Angola, no geral, e em Luanda em particular, onde apenas no primeiro semestre de 2023 registaram-se 1.686 mais 310 acidentes de viação, dos quais resultaram 441, igual número de mortos, e 1.873 mais 496 feridos no período anterior. Como meta, reverter este cenário ao nível da nossa província, o Governo Provincial de Luanda lançou recentemente o Programa de Ordenamento do Trânsito, que visa promover melhorias em matéria de viação e ordenamento do trânsito, formação de condutores, fiscalização de veículos, melhoria das vias, reforço da sinalização horizontal e vertical, promoção da segurança e culturas rodoviárias e reforço da utilização dos meios de autoproteção na via. Tudo a postos para o arranque da Expo feito em Angola. A montra com o melhor da produção nacional abre amanhã na Zona Económica Especial Luanda Bengo. Para esta edição da Expo são esperados mais de 250 participantes. Estamos a falar de empresários de vários pontos do país. A Expo Feito em Angola vai procurar evidenciar a capacidade de produção industrial do país, dando ênfase aos bens e serviços que aderiram ao selo Feito em Angola como forma de potencializar o consumo da produção interna. Primeira edição. Até a data nós temos entre participação direta e indireta acima de 150 expositores, dos quais 50% deste número são aderentes ao selo Feito em Angola, ou seja, são empresas que já aderiram a um dos dois selos que traz o código QR e pronto, então nós vamos mais uma vez provar aos investidores nacionais e internacionais de que o país tem sim empresários que estão a dar o seu máximo, que estão a produzir produtos com um valor acrescentado mínimo nacional 30%, que é um dos requisitos fundamentais para a adesão ao selo Feito em Angola. A decorrer, sob o lema A importância do Feito em Angola para o processo de integração económica regional, o evento vai juntar empresas, grandes superfícies comerciais, banca comercial, transportes, startups, construção, setor têxtil, saúde e economia criativa. A partir de janeiro de 2024, as instituições públicas, no âmbito da compra pública de bens e ou serviços, deverão priorizar produtos com selo Feito em Angola, ou seja, aqueles produtos que incorporam efetivamente a marca do selo Feito em Angola. Aqueles produtos que têm no mínimo 30% do valor acrescentado devem, sobre outros produtos, ter a prioridade, que é uma forma de estimular a nossa economia, que é uma forma de estimular o consumo nas vendas, porque um dos maiores desafios que as nossas empresas têm, para além, claro, de outras componentes, é o acesso ao mercado interno, e aqui refiro-me às vendas. O evento acontece durante 4 dias e vai contar com a participação de empresas nacionais e estrangeiras. Para além, digamos assim, desses atores, esses operadores econômicos que estão a desenvolver atividades no domínio de produção de bens e ou serviços, em que podemos destacar vários operadores já aderentes ao serviço Feito em Angola, vamos também ter a oportunidade de interagir com empresários provenientes da República Democrática do Congo, que durante esses dias vão interagir com os nossos empresários no sentido de desenvolverem um network, trocas de experiência, realizar negócios, assim que pelo menos entre 8 a 10 empresas estão confirmadas, segundo a informação que nós recebemos dos empresários da República Democrática do Congo.
Está de volta a informação. A proposta de código que altera o imposto sobre o valor acrescentado vai à votação final na Assembleia Nacional na quinta-feira próxima. O Parlamento aprovou hoje o relatório parecer conjunto da proposta que prevê 5% como taxa a cobrar para os produtos de amplo consumo. O documento proposto pelo Governo chegou à Assembleia Nacional no final do último ano parlamentar com caráter de urgência. Inicialmente, o Executivo propunha uma redução do IVA, imposto sobre valor acrescentado, de 14% para 7% em todos os bens alimentares. Depois de alguns debates, a oposição defendia a isenção total do imposto sobre o valor acrescentado para os principais produtos da cesta básica, ao passo que o MPLA admitia uma redução de até 3%. No atual contexto de crise, as famílias fazem um esforço brutal. A UNITA entendeu que os bens essenciais, os bens de primeira necessidade, devessem ter o IVA zero. Portanto, não foi a opção do Executivo, o Executivo não concordou e, por essa razão, a UNITA emitiu o seu voto de abstenção. As respectivas comissões são de parecer favorável e recomendam ao plenário da Assembleia Nacional a votação final global da proposta de lei que altera o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Entretanto, na proposta final, o Governo sugeriu 5% para as 17 províncias e 1% para a Cabinda, tendo em conta o regime especial em vigor naquela região do país. O relatório parecer conjunto da primeira e quinta comissões da especialidade foi hoje aprovado com 27 votos a favor, 9 abstenções e nenhum contra. Para muitos deputados que advogaram uma taxa zero, provavelmente não terão ficado muito satisfeitos com os resultados da discussão. Todavia, o Executivo também foi muito peremptório em explicar que é a taxa que garante tanto aos consumidores como aos produtores desses bens alguma sustentabilidade na continuidade da produção e da venda desses produtos. A Iesa da Silva explica que a proposta de IVA zero nos principais produtos não seria sustentável, nem para os produtores, tampouco para os consumidores. Para fazer entender à sociedade, a parlamentar dá como exemplo a produção do pão, um dos produtos mais consumidos entre os angolanos. Eu, quando for comprar a farinha, pago IVA. Quando for comprar o fermento, pago IVA. Quando for comprar o óleo, todos os ingredientes que eu usar para o pão, vou pagar o IVA. Mas quando eu for vender, não cobro IVA. Ou seja, não vou poder pedir de reembolso à AGT este IVA, porque eu não posso aplicar IVA na minha venda. Eu só posso pagar o IVA na minha produção. Resultado, se eu não puder cobrar nenhum bocado de IVA, eu não tenho contrapartida entre o que eu pago e entre o que eu recebo de IVA. Antigamente, se eu tivesse IVA no pão, eu podia ir à AGT pedir reembolso. Mas como eu não tenho, eu ponho no custo do pão e o preço do pão, provavelmente, em vez de diminuir, pode aumentar. Eu que advogou a senhora Ministra das Finanças, o IVA zero não garante redução de preço. É mais fácil ter os produtores com um IVA de 5%, 2%, 3%, 7% do que tê-los com IVA zero. Para este economista, a medida do governo poderá contribuir para aliviar o custo de vida das famílias. Entendemos que é uma medida interessante, é uma medida ajustada, é uma medida que veio na hora e no momento exato. O Estado pensou bem, agora materializa, efetiva e execute bem este projeto. Porque uma vez executado, uma vez definido, uma vez acompanhado, realmente vai minimizar um bocadinho o custo do nível de vida das populações. Entre os produtos propostos pelo Executivo do pacote IVA 5%, constam carnes e miudezas da espécie bovina, suína e ovina e caprina, bem como aves, exceto peru e ganso, peixes, exceto tubarão, salmão e bacalhau, ainda o leite, iogurte, manteiga ou margarina. Angola prepara o primeiro Congresso de Direito de Família. O evento que o país organiza pela primeira vez está agendado para o dia 16 deste mês. E tem no centro da agenda a situação de famílias vulneráveis. Tem como convidado especial o Brasil, fruto da experiência. Hoje foi recebido na Assembleia Nacional o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família.
O princípio da dignidade humana, proteção da família e das mulheres serão os temas que irão dominar o primeiro Congresso de Direito de Família, que acontece de 16 a 17 de novembro em Luanda. Depois de ser recebido em audiência pela Presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Instituto Brasileiro do Direito da Família disse que é o momento de prestar cada vez mais atenção às famílias vulneráveis. Estamos recebendo visitas, sendo recebidos pelas instituições que podem nos apoiar nessa nossa intenção de proteção pela via do direito de família das pessoas mais vulneráveis. Nos interessam essas vulnerabilidades, as mulheres, as crianças invisíveis, que é uma realidade muito triste e que nós devemos todos olhar para esta realidade para trazer uma família para essas milhares de crianças que estão sem famílias, que continuam na invisibilidade jurídica e social. E isso é o nosso compromisso ético, o nosso compromisso social. Rodrigo Pereira defende que o direito da família é uma questão de direitos humanos e todas as pessoas vulneráveis que fazem parte dela devem ser protegidas pelo Estado. Hoje, uma questão de direitos humanos. Todas as questões que nós discutimos no direito de família, que no Brasil nós chamamos de direito das famílias, eles têm em comum, e acredito que isso em todos os países de língua portuguesa, as pessoas que precisam ser protegidas, que precisam receber proteção do Estado, que nós chamamos de pessoas vulneráveis, né? As mulheres, portanto, não só as crianças, mas as mulheres que ainda sofrem uma grande discriminação em seus direitos. E esses direitos que podem ser iguais, ainda mesmo respeitando as diferenças químicas, físicas, biológicas entre homens e mulheres. Esse é o nosso ideal. O responsável brasileiro pretende levar à mesa do Congresso questões que têm a ver com a discriminação das mulheres trabalhadoras domésticas. O invisível trabalho doméstico. As mulheres desenvolvem um trabalho que não tem um conteúdo econômico. As mulheres, mesmo nos países em que as mulheres trabalham fora, isso acaba exercendo uma dupla jornada. E esse trabalho invisível, ele precisa ser considerado para que as mulheres não se sacrifiquem tanto para criar filhos, né? Porque criar filhos, criar filhos, desenvolver uma tarefa doméstica, um trabalho doméstico, ele precisa ser mais valorizado. Talvez seja a atribuição de um conteúdo econômico a esse invisível trabalho doméstico. Com isso, a gente possa dar um passo adiante na igualdade de direitos entre homens e mulheres. Brasil e Angola, apesar da boa relação humana e cultural que dispõem, também têm acordos de cooperação e parcerias em matérias legislativas. E terminou o Fórum Económico Angola-RDC. É a segunda edição que levou os dois países a alinhar mais uma vez as melhores estratégias de investimento mútuo. O Fórum concluiu que o ambiente de negócios é propício entre os dois países e, no fim da jornada, os empresários da RDC tiraram parte do tempo para visitar a Zona Económica Especial. A conclusão do Fórum Econômico Angola-República Democrática do Congo foi marcada nesta terça-feira por uma visita dos empresários da RDC às instalações da Zona Econômica Especial Luanda-Bengo, consolidando as relações e oportunidades identificadas durante os 2 dias de discussões do Fórum. A ZE abriu portas para que empresários congoleses manifestassem o interesse em investir em Angola. Do lado deles, há muito interesse em alguma tecnologia que eles dispõem lá, porque eles têm uma zona econômica, portanto, que é similar à nossa. A indústria pesqueira também é o interesse deles, tendo em conta o alto consumo na região e a vantagem comparativa que Angola oferece. Portanto, essa foi a sinalização aqui da comitiva. Um dos compromissos acordados emitido em declaração final do evento foi a eliminação das barreiras não tarifárias entre Angola e RDC. Pour résoudre tous ces problèmes, au-delà de communiquer conjoint. Ok, como isto foi salientado no comunicado final, não é apenas o comunicado final, mas é de dizer que existem acordos bilaterais comerciais entre Angola e a RDC. E também vamos estar no sentido de eliminar tudo que é
barreiras e também tentarmos formalizar os investimentos e formalizar os negócios, evitar que haja negócios informais e investimentos informais, para que isso seja benéfico e também para os nossos dois países respectivos. Após efetuarem visitas em algumas das unidades fabris desta zona de investimento, os empresários da República Democrática do Congo manifestaram que saíram com boa impressão desta, que é considerada das 50 zonas econômicas especiais mais promissoras a nível do mundo. De facto, é muito importante que um país vizinho como Angola esteja já engajada e empenhada nesta dinâmica que é esta troca comercial. Os governos de Angola e da República Democrática do Congo reuniram-se em Luanda para a segunda edição desta plataforma de negócios, um evento que visou fortalecer os laços econômicos, abordar questões de mobilidade e segurança fronteiriça, como também impulsionar o ambiente de negócios entre as duas nações. Ainda fora de portas, passagem breve pela Argentina, que enfrenta uma inflação descontrolada com taxa acima dos 100%. A população enfrenta, por isso, dias de grande aperto. E fruto disso, por exemplo, é que a procura por roupas usadas aumentou. A Argentina, um país sul-americano, a segunda economia da região, um dos principais exportadores de grãos, está a enfrentar a sua pior crise em décadas. 2/5 das pessoas vivem na pobreza e uma recessão iminente está a abalar o segundo turno das eleições presidenciais para o próximo domingo. A inflação na Argentina ronda os 140%. Os argentinos estão a recorrer cada vez mais aos mercados de roupas de segunda mão, tanto para encontrar produtos com preços mais baixos, quanto para obter dinheiro extra com a venda de peças antigas. A Argentina luta há anos contra a alta inflação, que os economistas atribuem à impressão de dinheiro e à falta de confiança sólida no peso local. A inflação acelerou no último ano e atingiu seu nível mais alto desde 1991. O salário mínimo mensal local é de 132 mil pesos, 377 dólares pela taxa de câmbio oficial. Em consequência disso, os argentinos lamentam por não poder comprar coisas novas, como tênis, chinelos ou comprar calças novas. Pois e fechamos com sugestão incontornável a terça-feira. Confira a proposta no quadro Retratos na Rede. Como não deixaria de ser, sugerimos para hoje um novo olhar ao ganho mais recente do país, o novo Aeroporto Internacional de Luanda. A via é das mais usadas pelos camionistas que diariamente circulam por ali, com produtos que saem e entram para Luanda, vindos do interior do país. Trata-se da conhecida Estrada de Catete. O troço permite a ligação entre o centro de Luanda, passando por Viana, e o município de Icolo-Ibengo. Num passado recente, a via constituiu uma verdadeira dor de cabeça para os automobilistas, realidade que tem sido alterada, particularmente no troço entre o 25 e o quilômetro 44. Aqui era um bocadinho complicado. Daqui até ao Maria Teresa ainda anda-se bem. Mas do Maria Teresa até Dalatando, a via continua um bocadinho péssima. Também era complicado. Aqui praticamente só tinha uma faixa de rodagem, onde vinha nos dois sentidos numa faixa de rodagem. Agora está melhorado. Mais alargada, já não há engarrafamentos aqui, andamos bem. A construção do novo aeroporto internacional de Luanda, denominado Dr. Antônio Agostinho Neto, na localidade de Bom Jesus, município de Icolo-Ibengo, constituiu um alívio para os utentes da estrada, já que a mesma mereceu obras de requalificação. Aliás, um dia depois da inauguração daquela infraestrutura aeroportuária, automobilistas e mototaxistas dizem que agora a realidade é diferente. Conheço essa via há muito tempo, na altura ainda não era conforme é agora e pronto. Acho que está melhorando, né? Até aqui, pelo menos do 25 até aqui, vê-se que a estrada está boa. Tá. Agora, tem que se fazer o tal trabalho de sempre, ou de continuidade, porque daqui a Catete não tem muitos buracos, mas a estrada está mais estreita, porque a gente vem do 25 para aqui, pensamos que é tudo até chegarmos a Catete. Mas pronto, vias do 25 até aqui, por acaso até se anda bem. Era difícil porque antigamente a via era mais
era mais apertada e tinha muito salto no caminho. Agora hoje em dia melhorou muito, está bonito, graças a Deus. Já conseguimos trabalhar normalmente. Antes era só, você faz só 2 viagens, devido à viagem estava bem segura. Agora hoje em dia você consegue fazer 5 viagens ou 6 viagens, não deu. Para permitir a acessibilidade ao novo aeroporto, o governo desenvolveu um amplo trabalho de construção, ampliação e apetrechamento de vários quilômetros de estrada. Este cidadão usa com frequência a via em questão, sendo que normalmente ao fim de semana leva a família para almoçar em Catete. Hoje, João Silva já não precisa se preocupar com as molas da sua viatura, uma vez que os buracos que engoliam a estrada fazem parte do passado. Progrediu muito, melhorou muito. Vimos que ela está ampliada na sua extensão toda, tem as sinalizações e está muito boa agora. Via-se as obras, mas havia muitos buracos também no seu contorno, sobretudo lá mais para trás onde saímos. Bem haja agora, todo mundo tem que participar na manutenção disso. E assim terminamos a edição da terça-feira de Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Já sabe, é um prazer contar consigo do outro lado. Nós voltaremos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite e fique bem. Boa noite.